Você acompanha agora o Notícias Pastorais, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Sírio 2023, os carros de promessas e berlindas que compõem as procissões da Trasladação e Círio de Nazaré estão passando por reparos. Os trabalhos envolvem retoques na pintura, reparo nas estruturas, além de revisão geral dos 14 carros que integram o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além das berlindas, com exceção da berlinda principal, da Trasladação e do Círio. Todos os anos eles já fazem parte do planejamento da diretoria do Círio, né? Todos os anos é feita essa revisão, às vezes um pouco com mais danos, outros mais tranquilos, sem muitos danos. Então, mas é feito independente se precisar ou não, é feita uma revisão para que eles estejam prontos, para não haver problema nenhum durante o percurso das procissões. Todo esse trabalho de restauração e manutenção, de acordo com a diretoria da Festa de Nazaré, é importante devido à quantidade de ex-votos, os objetos de cera que recebem durante as procissões. Esse é um cuidado que a gente tem todos os anos, né? Todos os anos, devido aos carros do Círio, eles teriam uma carga muito grande. Hoje eles participam de 3 procissões, né? A procissão mais nova, que é o traslado dos carros, do Círio em si, e eles participam ainda da Romaria das Crianças. Então são 3 romarias que eles recebem, não só crianças, como também ex-votos durante o Círio. Então é uma carga muito grande. E são carros muito antigos. Então nós temos que ter todo um cuidado. Então é feita toda uma revisão na parte estrutural, na parte da madeira, no restauro, nas imagens que alguns têm. Então tem todo um cuidado para que eles estejam prontos, tranquilos durante o Círio. A previsão é que todo esse serviço seja concluído em cerca de 30 dias. O primeiro carro de promessas a ser inserido no Círio de Nazaré lembra o milagre acontecido em 1182 com Dom Fuás Roupinho, fidalgo português que esteve prestes a despencar num abismo com seu cavalo. Ele recorreu a Nossa Senhora e foi salvo. Atualmente, além da berlinda, integram o conjunto de carros do Círio, o carro de Plácido, a barca da Guarda Mirim, barca nova, cesto de promessas, barca com velas, barca portuguesa, barca com ramos, carro Dom Fuás, carro da Sagrada Família e carro da Saúde, além de 4 carros dos anjos que são conduzidos pela catequese da Basílica Santuário de Nazaré. O carro do Círio ele conta as histórias, né? Nós temos o carro Dom Fuás, que é o primeiro milagre, tem a parte do carro de Plácido, né, que é o do achado. Então eles contam a história das navegações, as embarcações. Então eles hoje fazem, inclusive quando nós conseguimos fazer há uns 7 anos atrás a exposição dos carros, né? A gente viu o quanto que as pessoas querem bater foto, registrar os carros do Círio. Então é uma grande importância. Então eles precisam estar bonitos e bem preparados para procissões. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré participou do Círio de Nazaré no Rio de Janeiro. Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. Esse é o tema do Círio de Nazaré 2023 na Arquidiocese do Rio de Janeiro. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, vinda de Belém do Pará, foi conduzida até a sede do 3º Comando da Aeronáutica, com missa presidida pelo cardeal Orani João Tempesta. Durante a acolhida, o arcebispo do Rio ressaltou a escolha do tema, que está em comunhão com o sínodo vivido pela Igreja, onde o Papa Francisco convoca os cristãos a caminharem unidos na fé. Ao relacionar o tema ao Círio de Nazaré, Dom Orani destacou Maria como sinal de esperança para os fiéis. E eu creio que o tema da questão da esperança, do povo a caminho, né, é para todos nós a ligação com o sínodo caminhar junto, e também de Maria, que nos fala de esperança, de olhar para o céu da nossa vida e ver que, por piores que sejam as questões, os problemas na vida, na comunidade, no país e no mundo, nós temos esperança que vem da certeza da ressurreição de Jesus. Comandante do 3º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro José Madureira Júnior, agradeceu a oportunidade de receber o Círio. É uma honra muito grande para a Força Aérea estar recebendo a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Há mais de 10 anos que a Força Aérea acolhe no Rio de Janeiro, sempre era no Galeão, e pela primeira vez aqui no Santos Dumont,
E para nós foi uma honra muito grande aqui o Terceiro Comadre estar recebendo a imagem, que seja um final de semana de bênçãos aqui para o povo do Rio de Janeiro, com a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O Círio de Nazaré, no Rio de Janeiro, teve início em 2009 por iniciativa de Dom Orani, ano que foi transferido da Arquidiocese de Belém como arcebispo do Rio de Janeiro. A comunidade Sementes do Verbo, aqui em Belém, ordenou mais um sacerdote, Padre Lucas Ferreira. Padre Lucas Ferreira é o primeiro padre ordenado em 12 anos e o quarto da comunidade Sementes do Verbo. A ordenação sacerdotal é um momento marcante na vida de um religioso e de alegria para a comunidade. A alegria de termos mais um sacerdote para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A alegria de estarmos juntos com toda a arquidiocese, com os irmãos e irmãs da comunidade que estão aqui presentes, nossos fundadores, nossa moderadora geral. E a alegria de poder servir a igreja de Deus agora com mais um sacerdote na nossa comunidade. Natural de Bragança, nordeste paraense, Padre Lucas sempre demonstrou vocação para o sacerdócio. Para a gente é uma grande alegria, né? A nossa família, meus pais sempre nos criaram assim, vivendo bastante a fé católica. Eu e meu irmão sempre participamos dos movimentos da igreja, dentro da universidade participamos muito de evangelização. E meu irmão sempre foi um menino bastante temente a Deus, dedicado, rígido com as normas, muito mais do que eu, né? Ele fala que eu levei para a igreja, mas eu acho que não, acho que é ele que, enfim, ele que me deu essa alegria, né? Sua dedicação à fé, devoção aos ensinamentos de Cristo e comprometimento com a comunidade tornaram-se evidentes ao longo da sua trajetória. Desde pequena, minha família foi sempre da igreja, né? E depois eu pude conhecer mais profundamente, né, a igreja através da Renovação Carismática Católica. Eu sou de Bragança, com 18 anos vim aqui para Belém, aqui conheci a Renovação Carismática dentro da universidade ainda, e aí foi um caminho, graças a Deus, de muitas alegrias, de muitas descobertas, e depois participei da jornada, recebi o chamado, e encontrei a comunidade Sementes do Verbo, e hoje estou aqui. A celebração eucarística e o rito da imposição das mãos foram presididos pelo arcebispo de Belém, D. Roberto Taveira Correia, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Belém. Aquilo que o padre recebe é ser ministro para a palavra, para os sacramentos e para a caridade. O exercício do ministério é aquele do bom pastor, pronto a dar a vida, a entregar a vida pelos outros. Isso é que eu desejo para o novo Padre Lucas, que Nosso Senhor ilumine a sua vida, o Espírito Santo conduza todos os seus passos e assim ele possa desempenhar bem essa missão que vem do alto através da ação do Espírito Santo. A paróquia de Nazaré completou 100 anos do título basilical. Uma extensa programação celebrou a data. Reconhecida como um dos mais belos templos marianos do mundo, a Basílica Santuário de Nazaré celebra 100 anos de consagração. São 10 décadas de muitas histórias de fé dos paraenses e de devotos do mundo inteiro que, desde o século XVIII, homenageiam Nossa Senhora. Não há quem não se emocione e tenha uma história de intercessão em sua vida. Eu, como católica, cristã católica, tenho grande devoção, né, com a Nossa Senhora de Nazaré. Essa formação recebida de minha mãe, né, tanto é que nossa família, minha mãe, minhas irmãs todas têm o nome de Maria, né, e é de uma relevância enorme na minha vida católica, na minha vida cristã, na minha vida espiritual. É a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que veio contemplar este povo abençoado, este povo do Pará, né, e é uma graça estar aqui hoje celebrando o centenário desse título basilical. E eu só tenho a louvar a Deus por isso e agradecer
por todas as bênçãos que eu recebi em minha vida pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, e tenho fé que continuarei recebendo. E assim peço por todo o povo, por toda a nação brasileira, por todo o mundo, pelo mundo inteiro, por todos aqueles que realmente creem e acreditam, né, que ela é nossa mãe, que ela intercede por nós e sempre continuar intercedendo. É a maternidade que fala mais alto em nossas vidas. Em 100 anos de história, muitos percalços certamente aconteceram para que chegássemos, vamos dizer assim, à edificação não só do templo físico, né, mas também da estrutura espiritual. E da composição dos grupos que apoiam, que vêm aqui pedir graças. O que eu destacaria é o seguinte: o zelo de cada religioso que por aqui passou e a comunhão e o amor do povo de Deus que acolhe sempre a cada missionário que aqui vem atuar. Esse casamento dessas duas realidades faz com que a missão aqui na Basílica de Nazaré seja sempre fecunda. Você observa que as missas são sempre bem frequentadas, as festividades, as programações são muito vivas. Então se sente nesta atmosfera esse brilho, esse ardor. E as pessoas de longe, de outras cidades, outros países, outros estados, vêm aqui buscar consolo. A Basílica de Nazaré é a única basílica da Amazônia. Quem outorga esse título? Somente o Santo Padre e o Papa. Há igrejas específicas, ou seja, muitas igrejas no mundo inteiro não têm esse título. Então é um título pontifício, né? É um título de honra, que se dá para uma igreja específica que tem uma devoção muito forte, que tem peregrinações, que tem uma vida espiritual em torno daquela devoção assim grandiosa, né? Então, quando o Papa concede esse título a uma igreja local, ele está reconhecendo, né, a força que aquela devoção ela atua naquela comunidade, naquela paróquia. O título de basilical foi concedido pelo Papa Pio XI em 19 de julho de 1923, tornando a Igreja de Nazaré o terceiro templo no Brasil a receber essa distinção. Antes dela, apenas a Basílica de Aparecida e São Bento em Aparecida, São Paulo, e o Santuário da Sé, na Bahia, possuem esse título. Inspirada na arquitetura neoclássica, a Basílica é uma réplica da Basílica de São Paulo, extramuros, em Roma. Considerada pelos devotos a casa da padroeira dos paraenses, a igreja é um símbolo da fé católica do Pará. Também abriga a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. Durante todo o dia, houve uma programação com missas, procissão e uma exposição apresentando os movimentos pastorais e projetos sociais da Basílica Santuário de Nazaré. A importância é celebrar com alegria esses 100 anos, porque vejamos que a Basílica de Nazaré é a única basílica na Amazônia brasileira. Depois também tem a Basílica de Borba, no Amazonas, mas como a terceira basílica mais antiga do Brasil, é muito importante celebrar esse título, sendo que Nossa Senhora de Nazaré atrai milhares de devotos do mês, não só no mês de outubro, mas o ano todo. Então celebrar esse título confiado à paróquia de Nazaré é muito importante, não só pelo templo, mas espiritualmente para todos nós. A importância eu vejo principalmente nessa época em que a Basílica está comemorando os 100 anos de sua fundação, de sua criação, porque ela mostra um pouco, que eu digo ainda não é tanto, do muito que a Basílica faz, através de todas as suas forças vivas, ou seja, as pastorais, movimentos e serviços. Então eu vejo a importância no sentido da divulgação para o nosso povo da terra ou outros, porque os meios de comunicação nos favorecem essa comunicação e essa divulgação. Eu vejo esta grande importância e para nós que já estamos na militância, como se diz, servindo há algum tempo, fortalece nós esse sentido de paróquia, esse sentido de serviço, porque é um serviço de igreja, né? Todos esses movimentos. Então eu vejo dessa forma.
Vamos para o intervalo, já voltamos. O Espaço Memória de Nazaré, aqui em Belém, inaugurou uma sala que possui instalações imersivas e interativas. A inauguração do novo espaço aconteceu na última semana como parte da programação do Congresso Internacional de Santuários Marianos. A abertura oficial da Sala 180 Graus aconteceu com o corte da fita. Levou cerca de 1 ano e meio desde a pesquisa, captação de imagens e preparação dos vídeos. E agora, o público que visita o Espaço Memória de Nazaré pode fazer uma verdadeira viagem aos maiores santuários de devoção mariana no mundo e também conferir os detalhes das romarias do Círio de Nazaré como se estivessem lá, bem pertinho. Quando você vê numa televisão ou numa foto, é difícil você se sentir no Círio. Então a sala imersiva, ela entrega isso, a ideia de que você consegue olhar para os lados e ver como se você estivesse no Círio. Obviamente que o ideal é você vir para o Círio, mas se você visita Belém sem ser no período do Círio, você pode a qualquer momento vir aqui ao museu e ter a experiência do Círio o ano inteiro. As imagens foram produzidas com câmeras especiais em 360 graus, em cada um dos santuários. Foram muitas horas de gravações e depois selecionados os melhores ângulos para exibir em 180 graus, utilizando 4 projetores de última geração que juntos formam uma imagem que alcança o campo visual dos visitantes, dando a sensação de imersão. Entre os santuários, Fátima e Lourdes em Portugal, Guadalupe no México e o Santuário Nacional de Aparecida no Brasil, além, claro, do Círio de Nazaré em Belém. O que nós temos também, a quem quiser conhecer como é que é a moto-romaria, como é o Círio Fluvial, cada um deles nós temos um vídeo de 2 minutos mostrando os melhores momentos das homenagens do povo paraense à Nossa Senhora em todas as procissões. O projeto é da diretoria da Festa de Nazaré, responsável pela gestão do espaço. A Sala 180 Graus é um complemento da experiência imersiva proposta pelo Espaço Memória de Nazaré. E a ideia é fazer com que os visitantes possam vivenciar as emoções do Círio de Nazaré o ano inteiro. A sensação de encontrar a Santa na floresta, a sensação de estar participando da procissão do Círio, a maior manifestação de fé, de devoção do povo paraense. O espaço funciona com visitas monitoradas por voluntários da Pastoral do Turismo de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia e de 2 da tarde às 6 da noite. No sábado, de 8 da manhã até o meio-dia, com meia para estudantes. Foram instaladas 35 placas informativas no trajeto do Círio de Nazaré, aqui na capital paraense. O Círio de Nazaré, em Belém, é o maior evento turístico religioso do Pará e influencia em todos os aspectos da vida dos paraenses. Por aqui se vivencia a festa o ano inteiro. E como ela atrai muitos visitantes, a Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Belém, junto com a diretoria da Festa de Nazaré, se uniram em uma parceria para identificar as ruas que fazem parte do percurso de pouco mais de 4 quilômetros da grande procissão do segundo domingo de outubro. Foram instaladas ao longo do trajeto da Romaria 35 placas informativas como parte do projeto Caminhos do Círio, começando pela Catedral Metropolitana, passando pelas ruas do Complexo do Ver-o-Peso e avenidas Presidente Vargas e Nazaré, ajudando aos que desejam conhecer os passos da padroeira do povo paraense até chegar à sua casa na Basílica Santuário. A Livraria Católica Paulus completou 20 anos. São 2 décadas de contribuição com a educação e evangelização aqui na Amazônia. A Livraria Paulus é fruto da missão dos padres e irmãos paulinos, naturais da cidade de Alba, na Itália, pelo bem-aventurado Tiago Alberione, em 20 de agosto de 1914. No Brasil, a missão está presente desde 20 de agosto de 1931. Aqui em Belém, a livraria completa 20 anos de existência.
A Paulus tem como foco, né, a sua missão, a evangelização através dos meios de comunicação. E ela faz isso através dos seus produtos, né, que são os livros, principalmente a Bíblia, né, que é seu produto, né, por excelência. Então nós buscamos, ao longo desses 20 anos, além da nossa presença aqui nesse local, né, físico, nós buscamos ir até os clientes. Isso se faz através do projeto Livraria em Saída, que a gente se faz presente nos eventos das dioceses, das paróquias, então a gente viaja também. Então tem sido muito bom, né, a acolhida dos nossos clientes e saber que a gente consegue fazer um pouco a diferença, né, mesmo sendo a única livraria aqui no estado do Pará, né, da Paulus. Então esse é o nosso papel. Para celebrar as 2 décadas de atuação na Amazônia, a livraria realiza programação. Nós fizemos uma vasta programação, né, cultural, onde continha e está contendo, né, cursos, palestras, lançamentos de livros, contação de história para as crianças. Então está sendo uma programação bem rica, né, para agradecer aos clientes também e agradecer a Deus, né, por esses 20 anos que estamos aqui presentes no Pará. Além de colaborar para a evangelização, a presença da Livraria Paulus durante esses 20 anos tem proporcionado o incentivo à leitura e a promoção de valores com conhecimentos múltiplos aos clientes. Presente em praticamente todo o Brasil, aqui na capital paraense, a sede da livraria possui um vasto acervo com bíblias, diversos livros, revistas, jornais e artigos religiosos. O diácono Alberto George, da paróquia de Santo Inácio de Loyola, aqui em Belém, sempre que pode passa pela livraria. Quando eu necessito de algo que ainda não está, ela busca para mim, né? Tem dado este apoio, esse auxílio, de maneira que ela me cativa e me mantém aqui sabiamente preso aqui, né? Então nós temos que estar em contínua formação, né? Formação permanente, e aqui eu encontro esta fonte e, graças a Deus, orientação bem satisfatória nesse sentido. O Anderson está há 3 anos como colaborador da livraria e relata as histórias de vida alcançadas pelo Evangelho por meio da Paulus. Ao longo desses 3 anos, né, a minha percepção diante daquilo que é a Paulus é justamente uma livraria que proporciona aos clientes uma experiência com Deus, né, através dos títulos, dos livros, inclusive da Bíblia, né, que é um dos pontos fortes da nossa editora, né? Então, ao longo desses 3 anos, cada cliente que passa por essa porta é sempre uma experiência de Deus que nós, como vendedores, como colaboradores, queremos proporcionar a cada um. Às vezes a pessoa fala assim, na verdade eu só vim ver vocês, mas não posso deixar de ver as novidades, né, de ver algum produto. Aí, como eu disse, às vezes é a acolhida, né, às vezes um livro, uma mensagem. Então, cada um que vem, a gente faz questão de saber que ele saiu daqui com algo. Não exatamente aquisição, mas trouxe algo de bom para a gente, né, ao vir nos ver, e também levou algo de bom que a gente tenha conseguido passar. A cidade de São Luís, no Maranhão, sediou entre os dias 14 a 16 de julho a 23ª edição do Congresso do SCC. O evento reuniu casais coordenadores dos regionais da CNBB e teve como tema Família, Dom de Deus, um caminho para a santidade. Faltando poucos dias para a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, cresce a expectativa e a mobilização de muitos jovens que vão participar do evento. Ansiosos para compartilhar o amor de Cristo com o mundo inteiro. A Jornada Mundial da Juventude é um grande momento de evangelização que agrega jovens do mundo inteiro com a presença do Papa. Aqui em Belém, os jovens da comunidade Caju se preparam desde o ano passado para viver esse momento. A Viviane e o Diogo fazem parte da comunidade há bastante tempo e atualmente estão empenhados na organização dos preparativos finais para a JMJ 2023.
Quando foi chegando esse ano, então esse desejo gritou no coração de mais pessoas, né, a ponto da gente hoje, graças a Deus, termos em torno de 20, ou um pouquinho mais de 20 pessoas confirmadas já na jornada. E aí a gente intensificou a preparação nos últimos a partir de abril. Esse momento de preparação é muito especial para a gente, porque a gente acaba recordando tudo que a gente já viveu, né, em 2013, 10 anos atrás, na experiência da JMJ do Rio, né? Então, assim como a comunidade se mobilizou e foi em peso para o Rio, e a gente auxiliou na organização do Bote-Fé aqui, os ícones da jornada estiveram na nossa casa, dentro da nossa comunidade, o nosso fundador, que ainda estava vivo, participou de tudo isso, quis carregar a cruz. Então, esse momento de preparação acaba sendo um momento de memória, e uma memória muito alegre. Os preparativos envolvem desde a organização de kits peregrinos para a utilização durante a jornada, quanto na preparação espiritual dos participantes. Pelo site da jornada, a gente descobriu que havia uma convocação da organização da jornada e do próprio Papa Francisco para que nos meses de abril, maio e junho houvessem encontros preparatórios mais intensos. Então, são os encontros Rise Up que nós realizamos, né? A jornada propôs e nós aderimos. Então, a gente realizou na comunidade esses encontros sobre as temáticas principais que vão ser vistas na jornada, né? Então, a jornada fazia a proposta do roteiro, a gente adaptou para a nossa realidade e foram encontros bem especiais, né? A Mariana é representante da Casa da Juventude em Lisboa, em Portugal, há 5 anos. E de lá também ajuda na organização para a JMJ. Ela conta que está ansiosa para reencontrar os irmãos. A cidade já sente, nós já fizemos vários eventos, continuamos a fazer, mas nós conseguimos já sentir a energia, sentir os anúncios na rua, os anúncios no metrô, no ônibus, como as pessoas já falam sobre isso, porque essa jornada é muito especial, não só porque é aqui em Lisboa, mas porque é a primeira jornada pós-pandemia, então vai ser esse reencontro que nós tanto esperávamos. Então vai ser o momento de reunir todos nós novamente com o Papa. Eu participei da Jornada do Rio, então como voluntária também. A Caju vem para cá. Então nós temos um grupo considerável de pessoas, eu estou muito ansiosa para reencontrar os meus irmãos também. Então vai ser um momento maravilhoso, todo mundo está muito ansioso, não só aqui como no mundo inteiro. Estamos todos já falando sobre isso, todos ansiosos à espera do Papa, e vai ser um ótimo encontro. Recentemente, o Papa Francisco divulgou um vídeo convidando os jovens a participarem e se prepararem para a JMJ 2023. A ustedes todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos, pero la jornada es un punto de atracción para todos. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar, los jóvenes tienen que mirar. A ustedes jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, Yo ya tengo todo en la mano, porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. A 33ª Jornada Mundial da Juventude em 2023 acontece de 1º a 6 de agosto em Lisboa, em Portugal. Desde a realização da Jornada Mundial da Juventude na cidade de Roma em 1986, tem se evidenciado um laboratório de fé, um lugar de nascimento de vocações ao matrimônio e à vida consagrada e um instrumento de evangelização e transformação da igreja. Desde que eu entrei na comunidade, a gente vivencia essa proximidade. Então, enquanto a gente vai organizando, a gente sente como se a gente de fato estivesse indo ao encontro de um amigo, né? Porque foi esse próprio santo que começou, que organizou, que fez esse chamado para a juventude. E esse chamado arde no nosso coração até hoje. Em cada caju, em cada cajuíno, arde esse desejo de permanecer jovem, com o espírito jovem e de auxiliar a juventude.
A JMJ é uma experiência única, transformadora. Eu estive em 2013 no Rio, né, e 10 anos depois poder estar lá em Lisboa com os meus irmãos e levando na nossa mochila também os que ficam, é uma experiência também de responder à vocação da Casa da Juventude que o nosso amado Padre Raul nos deixou. Então a gente se fazer presente, né, a Caju na Jornada Mundial da Juventude, é continuar o legado dele, que era apaixonado pela evangelização da juventude e nos deixou esse grande legado. E a gente quer, com o auxílio de São João Paulo II e também do nosso fundador, né, que segue conosco espiritualmente, a gente quer seguir nesse caminho. Como os portugueses falam, né? Eles convocam e eles dizem, nós estamos a caminho, e é assim que a gente se sente, né? Nós estamos a caminho nessa JMJ, junto com a igreja. Vamos para o intervalo e voltamos já já. E aconteceu aqui em Belém a missa do envio das caravanas da Arquidiocese que participarão da Jornada Mundial da Juventude em Portugal. A celebração foi na Basílica Santuário, presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Antônio de Assis Ribeiro. O Santuário de Fátima, em Portugal, se prepara para receber o Papa Francisco. A peregrinação internacional aniversária de julho já respira os ares da JMJ. Vamos ter também alguns ateliês, umas oficinas, onde vamos falar sobre a mensagem de Fátima para os jovens, em várias línguas, em vários horários. Já estamos a viver este espírito de festa, de celebração, mas também de caminho pessoal, de peregrinação. O bispo auxiliar de Braga, Dom Delfim Gomes, presidiu as celebrações que marcam a terceira aparição de Nossa Senhora. Um dos momentos centrais desta aparição ficou conhecido como o Segredo de Fátima, constituído por 3 partes: a visão do inferno, a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a Igreja Peregrina e Mártir, com um bispo vestido de branco a atravessar a cidade em ruínas. O Papa vem rezar com os jovens que não podem ir a Lisboa, os mais doentes, os mais limitados em várias condições, alguns reclusos daqui de Leiria, com os jovens de forma particular, mas também com todos aqueles fiéis. Papa Francisco irá rezar o Santo Terço aqui na Capelinha das Aparições na manhã do dia 5 de agosto. Contudo, o fluxo será intenso de jovens peregrinos de todo o mundo aqui no santuário desde o dia 24 de julho até 10 de agosto, quando a instituição vai aumentar o número de missas em diversos idiomas. O Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentada por Dom João José Costa, arcebispo de Aracaju, no Sergipe. Assume como administrador apostólico Dom José Vitor Aguinaldo de Menezes, atual bispo da diocese de Própria. O Papa Francisco também acolheu o pedido de renúncia em razão de idade, apresentada por Dom Eduardo Zielke, bispo da diocese de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. No mesmo ato, nomeou como bispo o padre Ronilto Souza, que atuava na diocese de Macapá. O Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas de Dom Antônio de Almeida Lustosa, o 4º arcebispo de Belém. Desde o início da história da Igreja, muitos cristãos deram suas vidas para defender a causa do Evangelho. Nomes, datas e locais eram registrados nos martirológios, e assim surgiram os primeiros santos, como uma forma de lembrar de suas virtudes e exemplos de vida. O processo que nós chamamos hoje, o processo de canonização, ele não foi feito de uma hora para outra. Nós temos várias fases. Por exemplo, os primeiros 3 séculos da Igreja, para que alguém fosse considerado santo, ele deveria ser martirizado. Nós chamamos o culto dos mártires, mais ou menos ali até o final do século III, com todas as perseguições que os cristãos sofriam. Depois do século IV, até mais ou menos o século IX, começaram-se a entender que não era somente os mártires, mas também os confessores, aqueles que viviam uma vida digna, aqueles que viviam aquilo que nós chamamos a sequela Christi. Eles também eram considerados santos. A lista de homens e mulheres reconhecidos pela Igreja como santos é quase infindável, alguns mais conhecidos e outros menos.
Em 1969, foi instituída pela Santa Sé a Sagrada Congregação para as Causas dos Santos, com o desmembramento da Congregação dos Ritos. O processo até o reconhecimento pela Igreja foi simplificado, tornando a santidade uma espécie de direito universal. A certa altura, os bispos ficaram responsáveis por canonizar aqueles prováveis santos a partir das suas famas, que nós chamamos fama de santidade. Então, hoje, a Igreja entende, claro, tantos documentos, inclusive nós temos aí o Sanctorum Mater, que é um dos últimos documentos acerca deste processo, desde a fase diocesana, que é a primeira fase deste processo. Então, o autor da causa pede à Igreja, pede ao bispo que inicie um processo de canonização do provável santo, e nós chamamos que acontecem duas fases. A primeira fase é a fase diocesana, onde são recolhidos os testemunhos, onde são recolhidos os testemunhos orais, inclusive, os escritos, textos. Se a causa for recente, claro, testemunhas oculares. Se a causa for antiga, documentos, fotografias, imagens, para que depois Roma, aceitando esse primeiro documento que nós chamamos de posício, ela declare que aquele provável santo é servo de Deus, recebendo as virtudes heróicas, e a partir daí a última fase, que é a fase romana. Os santos, além de serem invocados como intercessores junto a Deus, são propostos de fato como modelos exemplares a serem imitados. E por isso, o processo de investigação é minucioso e pode levar vários anos, passando por diversas etapas. Há alguns dias, o Papa Francisco declarou Dom Antônio Lustosa, que foi o 4º arcebispo de Belém, como venerável servo de Deus, reconhecendo suas virtudes cristãs e heróicas. Um passo importante no caminho até os altares. Durante o seu período em Belém, há de se destacar a criação de diversas paróquias, como também a reabertura do seminário Nossa Senhora da Conceição. Até aquela época, pelo seminário fechado, muitas vocações tinham que fazer a sua formação sacerdotal em outros estados, como por exemplo no seminário da Prainha, em Fortaleza. Quando Dom Lustosa reabre o seminário Nossa Senhora da Conceição, torna possível a formação para futuros sacerdotes na própria Arquidiocese de Belém. Uma outra marca de seu período como arcebispo de Belém é certamente a série de visitas pastorais que ele faz no território de toda a Arquidiocese. Até aquela época, a Arquidiocese de Belém era maior do que o território atual, englobando as atuais dioceses de Abaetetuba, Cametá, Castanhal, Ponta de Pedras, Xingu Altamira, como também a prelazia do Alto Xingu, Tucumã. Nós tivemos alegria, como todos nós aí ficamos sabendo, de Dom Lustosa, que foi bispo de 1931 até 1941. Ele, por graça de Deus, foi reconhecido como um venerável servo de Deus. Mas o que é isso? Quando é que uma pessoa é considerada venerável servo de Deus? Então, quando o autor da causa, que é aquele responsável, aquele que pede à igreja que a igreja canonize alguém, é bom que a gente entenda que os santos não precisam serem canonizados, não. Somos nós que precisamos de exemplos atuais de santidade. Então, quando o Papa, quando a Santa Sé, por meio da Congregação para a Causa dos Santos, recebe toda a documentação que nós chamamos de posício, ela vai especificamente nas virtudes heróicas. Então, a fama de santidade, ela é construída a partir das virtudes que todos nós somos convidados a viver. Porém, nos santos, as virtudes heróicas são vividas de forma intensa. É interessante porque a Igreja ensina que para que essas virtudes sejam reconhecidas, elas precisam ser facilmente desenvolvidas, elas precisam ser agradáveis para o santo e, claro, elas precisam ser vividas de forma heróica. Fé, esperança e caridade vividas ao extremo. Ou seja, alguém que para ser considerado santo, ele precisa ter vivido em todas as dimensões, de tal forma a ação do Espírito Santo de Deus, que ele viveu em todas as dimensões, dimensão pessoal, dimensão familiar e dimensão social, as virtudes em grau heróico. O processo para o reconhecimento de Dom Lustosa é de iniciativa da Arquidiocese de Fortaleza, mas Belém, enquanto local de atuação do candidato à santidade, também faz parte das pesquisas necessárias para, quem sabe, termos mais um santo brasileiro.
Para que alguém seja considerado santo, ele passa pela fase diocesana, depois ele vai para a segunda fase, que é a fase romana. Na fase romana é avaliado as suas virtudes heróicas. Depois que é reconhecida essas virtudes, a igreja começa de maneira minuciosa o processo, por isso que o nome é processo de canonização, porque existe um processo acurado e minucioso. Claro, para investigar a igreja faz questão de levar muito a sério isso. Então, depois das virtudes heróicas, a igreja precisa reconhecer um milagre. E este milagre permite que aquele que até então é servo de Deus seja venerado já como beato. Então, um milagre, depois de ser reconhecidas as virtudes heróicas, permite que o provável santo seja considerado beato. E depois, no dia do decreto de beatificação, a partir daquele dia, precisa ser provado mais um milagre para que então ele seja canonizado, que é o ato definitivo e solene que o Papa realiza para reconhecer que um fiel católico viveu as virtudes de grau heróico e hoje está na glória de Deus intercedendo por nós, porque viveu intimamente as virtudes. E o Pará também poderá ter um santo genuinamente paraense. O processo para o reconhecimento do Monsenhor Edmundo Sancler Igreja foi iniciado pela congregação fundada por ele, os Providentinos, e as investigações seguem nos locais por onde o religioso atuou. Em 2010, foi um presente que a Igreja de Belém nos deu. Dom Alberto entendeu por vários testemunhos que aqui na Igreja de Belém havia e trabalhou por muitos anos um sacerdote, Monsenhor Edmundo Igreja, e que ali, na sua vida, na morte e depois da morte, havia uma fama de santidade. Ele é natural do município de Mocajuba, de um lugar chamado Pultiri, e desde 2010 já está sendo investigada a sua vida, testemunhos. É bom que a gente entenda que aquilo que nós chamamos de fama de santidade, a Igreja prescreve e ensina que ela deve ter sido durante a vida. Na morte, ela deve ter se tornado ainda mais evidente e depois da morte, esta fama deve crescer entre o povo. Afinal de contas, a igreja reconhece aquilo que o povo já vive, aquilo que o povo já acredita no que diz respeito à fama de santidade de um provável santo. As paróquias Santa Terezinha, no Jurunas, e Tenoné, aqui em Belém, divulgaram os cartazes das festividades deste ano. No Jurunas, a programação acontece entre 21 de setembro a 1º de outubro e no Tenoné, entre 22 de setembro e 1º de outubro. A Catedral de Belém completou 131 anos de dedicação. Um dos espaços mais novos dentro da história da igreja é o ossuário, idealizado pelo Monsenhor Nelson Soares, nos anos 90. Essas são as portas da eternidade. Idealizado por Monsenhor Nelson Soares, o ossuário da Catedral de Belém foi inaugurado em meados de 1990. Tem a ver com uma tradição antiga na igreja, que é o fato de enterrar as pessoas dentro da igreja. Então, desde dos primeiros anos da igreja, chamada igreja primitiva, havia o costume de nos espaços sagrados também serem enterradas as pessoas. E de acordo com o lugar que eram enterrados, tinha a ver também com o seu lugar na comunidade. A Catedral de Belém não tinha efetivamente uma cripta ou um ossuário, e isso foi feito numa intervenção na época do cura Monsenhor Nelson Soares, e foi instalado nessa catedral um ossuário. E algo interessante, portanto, que tem a ver com a história das próprias igrejas catedrais de terem uma cripta ou um ossuário, como também é um espaço utilizado para fazer os enterramentos dos curas da Sé, né? Tem uma parte específica do ossuário que é para enterrar os curas e tem uma parte maior que tem um grande corredor onde as pessoas podem colocar os restos mortais dos seus familiares. A inauguração do espaço também marcou os 40 anos de sacerdócio de Dom Vicente Zico. A família de Dona Zoraide tem 17 vagas no ossuário, tradição que começou com um sonho. Eu sonhei, apareceu um senhor na minha visão à noite, ele disse assim, aí eu perguntei assim, como está Maria José?
Ele disse assim, Maria José morreu. Falei, morreu. Aí eu disse assim, como? Aí ela disse, ela vinha de navio, o navio foi ao fundo e ela morreu. Aí eu disse, ela foi. Aí ele disse, mas ela deixou uma herança para a senhora. Aí eu disse, uma herança? Como? Ele disse, uma herança. Eu digo, e onde está essa herança? Ele disse, na parede da igreja. Aí eu disse, qual igreja? Ele disse, a igreja da Sé. Aí eu fiquei com aquilo, né? Uma herança na igreja da Sé, todo tempo eu me lembrava. Aí dizia para o meu marido, aí eu tenho uma herança aí na parede da igreja da Sé. Aí que quando foi depois o Monsenhor Nelson mexeu na igreja, começou a quebrar a parede, né? Eu disse, poxa, o Monsenhor vai achar minha herança e eu não posso dizer nada para ele, porque é um sonho, o que será a minha herança? Aí, bem, depois de pronto, né, ele preparou os ossuários, aí, quando aprontou, eu fiquei pensando, digo, bem, tem uma herança na parede da igreja da Sé. Aí, quem sabe, aí a Maria José, Maria é Nossa Senhora, José é São José, e a igreja Jesus. Quem sabe se não é para mim morar aí também, né? Aí foi que eu pedi para o meu marido, quando eu disse assim, eu queria comprar um ossuário aí, um para mim e outro para você. As vagas no ossuário são intransferíveis. As gavetas são fabricadas em mármore branco, com as inscrições em bronze. A urna é fornecida pela catedral. No local podem ser depositadas flores, mas é proibido o uso de velas, pois danificam o bronze. Para os filhos de Dona Zoraide, é uma honra ter uma vaga no espaço. Para mim, isso realmente é uma bênção, né? Da gente ficar numa igreja, ter a oportunidade de viver aqui depois da morte, digamos assim, né? E viver aqui recebendo todas as bênçãos nas missas, porque acho que sempre tem missas aqui que são celebradas e eles põem o nome das pessoas que estão aqui, né, nesses jazigos. Isso para mim é simplesmente maravilhoso. Todas as segundas-feiras, as almas dos que estão sepultados no ossuário recebem missas. E você pode ajudar a produzir o nosso programa enviando pautas para o WhatsApp 919-8802-3444. Ficamos por aqui. Obrigado a todos pela audiência.